Dizem que a juventude às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Assim como ser filho de alguém de grande renome pode abrir janelas ou fechar as portas. Carta na manga do PR para as próximas eleições municipais, Vladimir Garotinho é uma das opções para compor o quadro político de Campos, desde que consiga manter a unidade política e partidária. Nesta entrevista a Cláudia Andrade, o espectador poderá perceber um jovem político presidindo um grupo e muito preocupado em costurar a unidade partidária, tratando pai e mãe como colegas da agremiação. Vladimir Garotinho é nosso entrevistado em A Polêmica. Estamos aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. O nosso entrevistado de hoje é o presidente municipal do PR, Vladimir Garotinho. Mas antes de entrarmos diretamente com o nosso entrevistado, vamos ao nosso Fala Povo, para ouvir o que a população tem a dizer sobre o seguinte questionamento. O que você concorda ou entende da inserção do jovem na área política? Eu acho que o jovem é uma renovação, entendeu? Você tira toda aquela parte de pensamentos mais antigos e você coloca uma coisa mais moderna, uma coisa mais ousada. E sem contar que os jovens estão com toda a força, estão começando agora, entendeu? Eu acho interessante, a política precisa de gente jovem. Com ideias novas, ideais novos, entendeu? Acho bem interessante. Votaria em um jovem? Sim, sem dúvida. Se eu achasse capaz, eu votaria sim. Novas pessoas, novas ideias, vai dar uma dinâmica maior na nossa política. Você acha que o jovem ele pode ajudar a mudar a política nacional? É tão difícil de dizer, né? Mas temos que confiar. Sim, desde o momento que eles entendam o que seja política. Eles têm que ter consciência do que é a política. Aí eles têm essa cabeça para mudar. Vladimir, um grande prazer em tê-lo aqui. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram muito felizes com as abordagens que nós faremos. E a primeira, vamos aproveitar diretamente do Fala Povo. Você é um jovem, presidente do partido, inclusive, da prefeita de Campos, que é a sua mãe, a Rosinha Garotinho. Como que você vê a entrada dos políticos, principalmente da ala jovem, do político jovem, na área política, no cenário não só municipal, estadual, mas também federal? Cláudio, eu acho que isso é um processo natural. Eu acho que tudo na vida se renova. Acho que na política não pode ser diferente. Eu acho que precisamos que cada vez mais jovens entrem na política, porque não adianta a gente ficar só ouvindo, reclamando, questionando, se a gente não tiver participação efetiva. Então, eu acho que todos os jovens que tiverem desejo de mudar a sociedade, querer um futuro melhor para a cidade onde ele vive, tem que entrar na vida pública. Você teve a oportunidade de estar um tempo em Brasília, na capital federal, acompanhando seu pai, que é deputado federal, num dia a dia do cenário nas casas legislativas. Como jovem, o que você pegou de importante com relação a isso e o que você acha que também não é recomendável dentro daquele trabalho? Não, ali a gente vê de tudo, né? A gente vê realmente deputados que trabalham, a gente não vê deputados lá, a gente vê algumas pessoas no plenário falando e outros não, às vezes nem prestam atenção. Eu acho assim, é fundamental a participação dos deputados ali, porque eles aprovam tudo que a presidente manda para lá ou não aprovam. Então o país só anda se a Casa Legislativa fizer o papel dela. A gente pode dizer que são 513 deputados, mas 100 tem participação efetiva. Os outros estão ali por ter mandato, muitas pessoas ali não são nem conhecidas dos próprios colegas deputados, tanto que quando a gente anda lá dentro, as pessoas olham para o seu paletó para ver se tem um brochinho, para saber se você é deputado ou não, porque os próprios deputados às vezes nem se conhecem. Mas eu fiquei muito satisfeito, o Garotinho, que é o meu pai, o deputado, ele é muito reconhecido lá, por onde ele passa, as pessoas abraçam, querem tirar foto, ele tem uma participação muito efetiva lá, ele está muito bem hoje com a presidente Dilma, com a Ideli, que é a ministra das Relações Políticas, faz muita política lá, as pessoas consultam ele sobre vários assuntos, eu diria hoje que ele é uma peça que decide tanto para um lado quanto para o outro lá dentro, porque ele não tem só ele, apesar de ser líder de uma bancada de 40 deputados, ele também influencia no voto de outros partidos pela liderança que ele exerce como político. É lógico que a entrevista aqui é exatamente para saber de você e da sua atuação, mas tem um fato público, nacional, praticado pelo seu pai, que foi rasgar o jornal o Globo, que seria interessante a gente olhar a visão sua, que é uma visão também de um político jovem, mas um político que está inserido dentro da própria família de ex-governadores.
Essa relação do Garotinho com o Globo também não parte do princípio de ser interessante para ele também, até porque está batendo em uma emissora de renome nacional e isso indiretamente também não dá espaço a ele? Ou é tudo realmente só da parte ideológica da conduta dele, de ser um brisolista, de ser um getulista? Uma das atitudes que eu mais admiro no Garotinho é a coragem. Ele é um político que ele tem coragem, acho que isso é fato para todo mundo, ele não tem medo de encarar desafios, por maiores que sejam, nem encarar pessoas ou instituições, por maiores que elas sejam. E aquele ato, para mim, foi muito bonito, porque é difícil você ter um político hoje que encare uma organização Globo de frente, de peito aberto, com tudo que as organizações Globo representam nesse país hoje, tudo que elas podem fazer, até de maldade contra qualquer político hoje. Já fizeram muito contra o Garotinho, inclusive, então ele já sofreu muito por isso. E hoje é uma relação muito complicada do Garotinho com a relação Globo. Eu acho que ele foi muito corajoso. Eu achei uma atitude bonita dele, tenho certeza que muitas pessoas também se sentiram orgulhosas dele com aquilo, porque a Globo pode ter audiência, mas ela talvez não tenha mais tanta credibilidade como ela já teve um dia. Nós estamos observando que desde junho, nessas manifestações que ocorreram em todo o país, o Rio de Janeiro foi um dos grandes cenários disso, nós observamos muito quebra-quebra em bancos, concessionárias de automóveis, prédios públicos. Na sua opinião, isso não tem uma conotação também de tentar atacar o poderio econômico? Eu concordo com você, isso começou num movimento internacional chamado Occupy Wall Street, onde as pessoas que não concordam com o capitalismo excessivo que existe hoje, eu li uma reportagem há pouco tempo que 96% da riqueza mundial está concentrado na mão de 2% da população mundial. Isso é um absurdo, completo absurdo, e algumas pessoas se revoltam contra isso. Eu não sou a favor de quebra-quebra, não sou a favor de vandalismo, mas é um fato, é uma revolta que eu acho que a gente precisa de alguma forma combater isso. Nós observamos que na Assembleia Legislativa, a sua irmã, que já foi entrevistada aqui, deputada estadual, e o deputado estadual Pudim, que também já foi entrevistado aqui, foram favoráveis à utilização das máscaras nas manifestações, e o Cabral contrário às máscaras. E qual a visão sua como político, como militante partidário e como cidadão? Você é favorável ou você é contrário e por quê? Eu não sou contra o uso de máscara. Eu acho que o brasileiro ele é irreverente, o brasileiro sempre usou máscara, não é por causa de um fato isolado que a gente teve agora de uso de máscara por vândalos que a gente pode, o brasileiro, deixar de usar máscara. A gente acompanha carnaval, festas juninas e todo tipo de mobilização popular brasileira sempre utilizaram máscara. Eu acho que agora com essa lei que o Cabral aprovou está proibido em qualquer ato o uso de máscara. Eu acho isso desnecessário. Você acha que, desde a época da ditadura militar, talvez a gente não tivesse tanta manifestação nas ruas como a gente passou a ter a partir do meado desse ano? Para as eleições gerais do ano que vem, você acha que isso muda alguma coisa na concepção do eleitor ou ainda falta muito tempo ainda para a gente amadurecer e, de repente, ter um voto mais direcionado, um voto mais produtivo? Olha, Cláudio, eu sou primeiro que dizer que eu sou a favor das manifestações populares, eu já participei de várias delas. Como militante político, eu acho que o povo tem direito de ir para a rua, o povo tem que se expressar, o povo não pode só, como eu disse aqui, ficar assistindo as coisas, principalmente os jovens, tem que participar, tem que entrar na vida pública, fazer manifestações sim, saudáveis, não de quebra-quebra, reivindicar aquilo que é certo, sem politicagem, porque muitas vezes também a gente confunde grupos políticos se aproveitando de manifestações para tentar infiltrar, para tentar politizar a situação. Eu acho que o voto, de um tempo para cá, ele já é mais consciente do que era antes. Eu acho que a gente está passando por uma transformação, principalmente por causa das redes sociais. Eu acho que na próxima eleição, o uso das redes sociais vai ser maior ainda, porque foi aprovado essa semana lá no Senado uma lei que restringe muito as questões de contratações de cabos eleitorais, de placas em rua, talvez até placas em residências também sejam proibidas. Então eu acho que a política, as reuniões e as redes sociais nessa próxima eleição vão ter um papel fundamental. Outra questão importante também, com relação ainda na questão das manifestações, discutiu-se exatamente o que você colocou aqui, que ela tinha que ser apartidária. Mas vai chegar um momento, Vladimir, que ela precisa de ter atores, para que esses atores representem os ideais, as ideias do grupo. Nós já podemos vislumbrar essas pessoas ou a gente ainda está na massa grossa da manifestação? Não, eu acho que a gente só tem que saber separar duas coisas. Por exemplo, o nosso grupo político, durante muito tempo, foi contra o outro grupo político que estava aqui. Nós fazíamos manifestações públicas de um grupo político, de partidos políticos nas ruas. Isso é uma manifestação política partidária.
Mas, por exemplo, tivemos algumas manifestações nacionais, que eram de caráter nacional, que aqui em Campos, por exemplo, algumas pessoas tentaram partidarizar e jogar contra a prefeita. Então são coisas... exemplo? Não, são coisas diferentes. Eu não queria polemizar aqui, apesar do seu programa ser a polêmica, mas tentaram, tanto que caiu no descrédito e hoje a gente não vê mais essas manifestações na rua. Pessoas tentaram usar as manifestações válidas. Os professores, por exemplo, tinham direito àquilo que eles estavam reivindicando, era válida a manifestação, mas um grupo estava tentando se aproveitar disso para tentar jogar contra o nosso grupo. Então, na verdade, a manifestação é válida, válida e as reivindicações também. Válidas. Mas dentro ali existiam algumas pessoas que tentaram, de alguma forma, deturpar aquilo para direcionar para a prefeita e para a prefeitura, quando, na verdade, aquilo era uma manifestação nacional, estadual, por melhoras nas categorias. Tanto que a prefeitura que recebeu o CEP, que foi eleito pelos profissionais de educação, então não recebeu qualquer instituição, recebeu os professores eleitos, uma instituição eleita pelos professores, para tentar debater, e depois algumas pessoas ligadas a partidos políticos não queriam aceitar que a prefeitura dialogasse com o CEP, queria que dialogasse com aquelas pessoas, entre aspas... Não com os representantes não com a categoria, da exatamente, e sim com as pessoas mais partidárias. Mas mesmo assim, só para a gente fechar a questão, a reivindicação dos professores é válida. É válida. Municipais é válida. Qualquer categoria tem direito de reivindicar o que ela acha melhor para ela, qualquer uma. Só que também elas precisam entender que nem sempre o poder público, não só em Campos, como em qualquer instância, seja estadual, seja federal, seja qualquer outra prefeitura, de repente não vai conseguir atender 100% daquilo que eles pedem. Talvez seja inviável, talvez seja uma utopia atender 100%, mas que é válido, é válido. Perfeito. Nós estamos aqui com o presidente municipal do PR, Vladimir Garotinho. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.